Olá, rapaziada do Na Festa, mais um papo solto pelo Amazonsat Net Cidade. E o entrevistado de hoje volta ao nosso programa, que é o administrador de empresa Paulo De Carli, também empresário, ex-vereador do município de Manaus. É um prazer tê-lo aqui, meu irmão. É um prazer estar novamente com você no papo solto, né? É, cara. Aliás, a gente comenta que isso aqui é super solto, né? É super solto, né? E saber que você está aqui de passagem, vai para Rondônia, né? Não, vou para Roraima daqui a pouco. Passo por Figueiredo, de Figueiredo para Roraima, depois volto domingo para cá. Essa vida de empresário não é brinquedo não, né? Aproveitando os finais de semana. Trabalhando sempre. Sempre. E o mercado está terrível, né, Paulo? O mercado está um uma pouco crise difícil. econômica jamais vista na minha geração em termos de produção. Manaus ainda tem uma situação peculiar, porque depende muito do distrito industrial. O distrito industrial está desacelerado por dois motivos. O primeiro, a greve da Suframa, a gente pensa que não, mas está afetando bastante a entrada de mercadorias em Manaus, uma vez que você não consegue fazer liberação dessas mercadorias. Algumas já em desabastecimento, algumas indústrias não têm matéria-prima para continuarem tocando e entrar em férias coletivas. Soma-se a isso, essa dificuldade da Suframa, o mercado mesmo, o mercado está terrível. Nossa, o mercado deu uma desacelerada assim de... Eu estava preparado, você estava preparado para o mercado? Eu como microempresário? Na verdade, eu já sabia que a crise econômica seria muito forte desde o meio do ano passado. Eu também. Tinha certeza, né? Que o Brasil passaria por um momento muito difícil. Aí, no ano eleitoral, venderam o paraíso para a população, né? Então, como sempre. Os candidatos, meu Deus, não tem nada disso, crise é uma marola, crise, cada um com uma expressão diferente e mais chula ainda, porque eles queriam fazer o povo acreditar que estava tudo maravilhoso. A classe empresarial já tinha um sentimento de que alguma coisa aconteceria de ruim esse ano. Eu diria que está muito pior do que nós imaginamos. Mesmo tendo um câmbio favorável às empresas exportadoras, para a Zona Franca... Mas para a Zona Franca é o contrário, né? É o contrário. A Zona Franca, ela é importadora. Então nós precisamos de matérias-primas de fora. Está um horror. E outra coisa, o que afeta efetivamente o tipo de indústria na Zona Franca é o mercado consumidor na região centro-sul do Brasil. Quando a economia desacelera e desacelera o consumo, a linha branca, por exemplo, as motocicletas, tudo isso começa a encalhar. E parando a produção aqui no distrito industrial, hoje já se fala em quase 15 ou 20 mil pessoas já fora do mercado de trabalho na cidade de Manaus, isso em questão de meses. Eu não sei o que acontecerá até o final do ano, e não teremos o ano que vem também um ano muito positivo. Eu penso que 2017, no meu olhar. Acho que 2015 e 2016 vão ser lembrados no futuro como os anos que não deveriam ter começado. Exatamente. E é importante que nesse bate-papo, que a gente está bem legal, nesse papo continua solto, e dizer para essa galera jovem, por favor, ajude os seus pais com as suas amezadas, abaixe o índice de endividamento, né? Não é importante todo mundo ajudar? Olha, o principal nessa altura do campeonato é as pessoas terem consciência de que nós vamos ter que trabalhar em dobro, gastar um pouco menos, né, individualmente gastar um pouco menos. Mas não é necessariamente a perder o otimismo, porque nós temos que continuar otimistas com relação ao futuro do Brasil, em relação ao futuro da nossa gente, mas, sabe, pé no chão, todo mundo com o pé no chão, não se endividar mesmo. Agora não é o momento de fazer dívida, é o momento de você focar no trabalho, na produção e tentar ver se acumula alguma coisa para que em 2016 o Brasil comece a respirar e quem sabe sair da crise. Acho difícil que isso aconteça. Eu também penso que não, sabe, Paulo? Eu acho que hoje o nosso programa está um pouco aqui começando num bate-papo. Mas eu queria mudar de assunto, não queria falar de dinheiro, não, que dinheiro deixa a gente preocupado. Eu lhe trouxe porque as ruas pediram coisas para serem mudadas. O nosso Congresso Nacional está na contramão das ruas. Isso é reflexo direto em todas as capitais do Brasil, principalmente no nosso Amazonas. Nós estamos a 1 ano das novas eleições. Muita turbulência para um estado como todos os outros estados do Brasil em crise, com uma volatilidade política muito grande, com instabilidade forte e muito mais coisa. O que você está olhando num cenário bem simples? Olha, eu me lembro bem que há 1 ano atrás, nós estávamos conversando aqui no Papo Solto. E eu usei uma expressão naquela ocasião e repito agora, já agora olhando o pós-eleitoral. O Brasil e o Amazonas especificamente ainda estão em processo de amadurecimento democrático. Foi muito mal interpretada uma frase que o Pelé usou alguns anos atrás, dizendo que o brasileiro não sabe votar. Não é que o brasileiro não saiba votar, o fato é que a democracia do Brasil é muito jovem.
Nós não temos uma democracia consolidada como a americana de 200 anos, de 300 anos. Você é dessa geração, eu também me lembro bem. Nós sempre sofremos um processo de interrupção nesse processo de amadurecimento democrático com as ditaduras. A última começou em 64, foi terminar nos anos 80. Então, o Brasil, ele ainda carece de compreender, especialmente o eleitor e o político também, porque o político é reflexo desse eleitor. Eles não conseguem entender o que é o mecanismo político e como que o político afeta a vida do cidadão no dia a dia. Hoje nós estamos, por exemplo, enfrentando, há pouco falando do enfrentamento da crise. Será que a classe política brasileira, que já está na contramão dos anseios populares, manifestados, quer dizer, o povo deu um recado nas ruas dizendo que queria mudança, que queria isso, aí todas as votações do Congresso Nacional em relação à própria reforma política são contrárias àquilo que o povo... E não mudou nada. E não mudou, porque já votaram boa parte disso. E por que acontece isso? Por que o Congresso de costas para o povo? Porque o povo está de costas para o Congresso. E ele manifesta estar de costas para o Congresso quando ele elege um Congresso desqualificado. Ou seja, os políticos que lá estão, é bom que se diga, que nenhum deles está exercendo o cargo porque quis exercer, mas sim porque foi eleito com o voto legitimado pelo voto popular. Nós somos os culpados. Diretamente. Diretamente. Não adianta a gente dizer que nós não temos responsabilidade, nós temos responsabilidade sim. Inclusive, ao dizermos por aí, que isso é uma coisa muito inerente ao próprio jovem, eu não entendo disso, então não quero me envolver com isso. Isso é uma característica do jovem. Ele vê essa confusão toda, corrupção, bandalheira, roubadeira, Lava Jato, prende um, solta outro, mentiras, né, promessas que não são cumpridas, que o jovem, ele fala, eu não entendo isso é muito complicado para mim, então eu vou virar as costas. Quando ele vira as costas, ele viabiliza justamente a permanência no poder desse pessoal. Ele virou as costas, botou todo mundo de costa para ele. Ele tinha que dizer assim, eu não entendo, mas quero entender e quero mudar e vou mudar, mesmo que eu erre. Esse é o detalhe, porque a beleza da democracia é você poder errar, dizer eu errei, votei errado esse ano, ou o sujeito me enganou, porque também, aqui entre nós, né, a classe política é artista, né? Eles conseguem vender o inferno como se paraíso fosse. Além de tudo isso, é importante que a sua comunidade saiba o que você está fazendo. Está mais fácil hoje para um vereador que tem essa sua visão em todos os ângulos, mostrar para a comunidade, a cada cantinho dessa cidade, por quem ele votou, que ele pensa desse jeito que ele falou para o político, porque muitas vezes ele não está vendo na televisão. Você acha o que ele deve fazer para divulgar o trabalho dele? Esse é um desafio do político, tá? Aí já não é da população, não. É como que o político pode e que instrumentos ele tem para divulgar eu não diria o trabalho dele, porque o trabalho dele, a verdade... Ele ganha para isso. Ele ganha para isso que eu quero dizer. Mas tem que saber... Mas sabe o que acontece, Jordão? Eu vou contar uma coisa. Sabe que tem uma máxima na política que eu aprendi desde os primeiros anos que eu entrei, na época do senador Jefferson Pérez, que foi o meu padrinho político nisso. Ele dizia o seguinte, o político não pode esperar gratidão do povo. Aí depois eu procurei entender o que eles queriam dizer, gratidão do povo. O povo não tem que ser grato a nada. O povo não é grato. Outros mais radicais falam, o povo é ingrato. Sabe qual é o problema, Jordão? É o político esperar gratidão mesmo. Não pode esperar. Primeiro, porque não deve. O que ele poderia esperar era reconhecimento, não gratidão. O bom político não é aquele que espera a gratidão do povo. Perfeito, cara. Ou seja, aquele que vai e pede, isso já é uma moeda de troca, já está errado. O correto é o político que consegue o reconhecimento do povo, que necessariamente não é o voto. Às vezes o sujeito não votou em você, mas te admira muito. Esse reconhecimento de dizer, olha, parabéns, você desempenhou muito bem sua função, para o bom homem público, deve valer muito mais do que o voto dele. Porque o voto, às vezes, é revestido de um caráter pessoal, de uma simpatia, de uma amizade, de uma amizade. Meu voto é assim. Eu posso te dizer que o meu é assim. É normal que seja. Então, o voto ainda ele é muito personalizado. Ainda chegará o tempo que o Brasil vai ser uma Dinamarca, uma Bélgica, o voto é despersonalizado. Mas ainda hoje, no Brasil, o voto é personalizado. E nós não podemos, aquela história, outra máxima que o sujeito costuma dizer, eu não posso julgar os pecados
de que o fulano está cometendo, porque os pecados dele são diferentes dos meus. Ou seja, somos todos pecadores, todos nós erramos, e o eleitor não é diferente. O eleitor não é diferente. Agora, o que é preciso ter é vergonha na cara do político para ele compreender isso. Por isso que eu digo, a classe política tem uma grande responsabilidade em tudo isso que está acontecendo, esse descrédito, porque ela alimenta no momento que ela vai para lá, exerce o cargo e fica esperando, não, porque o povo tem que ser grato a mim, porque eu fiz projeto de lei tal, porque a gratidão do povo é o voto. Mas, meu irmão, você foi eleito, já é uma bênção. Você desempenha a sua função. Se você for, por acaso, para casa, voltar para a sua profissão normal, seja de jornalista, seja de empresário, de dentista ou de médico, que essa é a verdadeira essência da vida. A verdadeira essência da vida não é estar na política. A política é uma coisa transitória. É você voltar e ter o reconhecimento das pessoas. E pode trazer isso para a vida particular. É claro. Se a gente quiser isso pensar... traz. Eu tenho certeza que o cara vai lá que ganha o prêmio Nobel, aquilo não é a gratidão da humanidade porque o sujeito desenvolveu um remédio. É um reconhecimento. Novo, mas um reconhecimento pelo trabalho que ele fez em desenvolvimento da ciência. Cara, muito louco. Olha, infelizmente terminou, Vicente. Cara, que loucura. Terminou, Paulo. Isso é mesmo. Cara, é muito 12 legal. 12 minutos que nem você falou. 12 minutos, é aquilo que eu disse para você. Mas eu vou trazer novamente. Vou voltar para minha vidinha. Eu vou voltar. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Governo do Estado do Amazonas, a Laguna Beach, a todas as pessoas que me ajudam a construir o nafesta.com. Obrigado pelo reconhecimento, aprendendo mais um com este meu amigo. Obrigado muitíssimo pelo carinho valeu, e o seu recado, cara, porque foi muito o seu recado ali, cara. O meu recado hoje é o seguinte, gente, não vamos perder a esperança não. Todo mundo vai seguindo sua vida. O Brasil está num momento difícil, crise econômica, crise política, crise moral. A gente só fala essa palavra crise, crise, crise. Mas olha, o Brasil é muito maior do que isso. Vocês são muito maiores do que isso. Acreditem, entendeu, que nós podemos fazer alguma coisa melhor. Eu sou exatamente como todos vocês. Nós estamos hoje do lado da mesa carregando o mundo nas costas, porque nós temos que pagar nossas contas no final do mês. Temos que ter, né, os nossos sucessos profissionais a serem construídos nos próximos anos. Tenho meus filhos para cuidar. Vamos cuidar também do Brasil como se fosse nossos filhos. Tá, gente? Valeu, galera. Minha amiguinha, obrigado. Esposa dele, um beijo para vocês. Tchau, galera. Amazon Sat, a cara e a voz da Amazônia.